Meus queridos, a mensagem que nós queremos fazer nesta manhã de reflexão é uma mensagem sobre como é o Dia das Mães hoje. É um dia muito especial e nada melhor do que falarmos sobre uma grande mãe que está na Bíblia, Maria, a mãe de Jesus Cristo. Quem foi Maria? O que Maria teve de especial para ser escolhida como a mãe de Jesus Cristo? Onde é que está isso na Bíblia? Então, quando nós vamos no Novo Testamento para o livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, capítulo 7, versículo 14, em Isaías, que está no Antigo Testamento, nós vamos ver lá o seguinte: está escrito: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esta profecia foi feita aqui, foi anunciada pelo profeta Isaías no século 8 antes de Cristo. Então, 8 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo, o profeta Isaías anunciou. Isso aconteceu no reinado do rei Acaz, entre 736 a.C. a 716 a.C. E foi anunciado. Então, esse Messias era aguardado. E quem seria esta privilegiada que seria escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo? E passado estes anos, de 736 até o ano zero, quando Jesus Cristo nasce, que o calendário é zerado, nós temos o registro desse nascimento no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículos 18 em diante. Então vamos aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 18. E vamos ver o que está escrito aqui, essas profecias aqui de Lucas. Foi que Lucas relatou aqui como foi esse nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículos de 28 a 38. E ele narra o seguinte: e entrando o anjo aonde Maria estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer
será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, que igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus queridos, lendo aqui esse texto, essa narrativa aqui, escrita pelo historiador e médico Lucas, vimos aqui que ele conta como foi a mensagem que Maria recebeu. Mas eu quero antes fazer com você aqui um comentário sobre essa situação. Quem era Maria? Como era o costume daquela época? Maria, se você for para Mateus, capítulo 1, versículo 18, Mateus assim é bem breve. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ele é bem sintético, não é? E nesse versículo aqui nós podemos ver muitas coisas sobre Maria. Primeiramente, Maria, ela estava aqui dizendo o texto, desposada. O que é ser desposada? No costume daquele povo, quando havia a pretensão de casamento, ia o noivo, o pretendente, à casa do pai da noiva, e chegava lá, acertavam-se os detalhes, o dote que ele teria que pagar por ela. E após esse acerto, dava o espaço de 1 ano para que ele retornasse com o pagamento do dote e com seu próprio esforço construísse a sua casa para que ela fosse levada para ser sua esposa e seria feita toda aquela celebração desse casamento. A mulher não era obrigada a aceitar, mas caso aceitasse, então este era o procedimento. O dote era pago, era não, até hoje, naquela região ainda se paga o dote, porque é como se você está tirando uma pedra preciosa de algum lugar. Quando você vai a uma joalheria e você quer comprar algum brilhante, algum anel de brilhante, em troca daquilo ali, daquele trabalho, você tem que pagar a quantia. Então, da mesma forma, ele enxerga a mulher. Então, o dote, quando é pago, não é porque a mulher seja menosprezada, mas ele fala, poxa, eu amo tanto ela que eu vou trabalhar e vou pagar esse dote, certo? E vou tirar essa pedra preciosa do pai dela e vou levar para comigo. E por isso esse dote é pago. E esse dote, ao ser pago, não pode ser com herança nem dinheiro emprestado, tem que ser do trabalho da pessoa. Assim é o costume daquela região. E esse período de 1 ano, a mulher não tem contato com o noivo nenhum. Não vai morar junto. Só depois de 1 ano que ele vai levá-la e fazer a festa para poder levá-la para sua casa para morar com ele. E foi justamente neste período de 1 ano que Maria ficou grávida. O texto diz que ela foi desposada, então já estava tudo acertado. E nesse período de 1 ano, ela engravidou. E onde Maria morava? Lá em Nazaré. Era uma cidadezinha pequena, era um lugarejo de mais ou menos uns 600 habitantes. Todo mundo se conhecia. E aparece Maria grávida. Imagine você o zum que isso causou. As pessoas começaram a apontar, ó, e começaram a falar. Então, o primeiro
impacto que Maria recebe por ser agraciada pelo Espírito Santo de conceber Jesus Cristo foi o mal olhado das pessoas para a situação dela. Em Deuteronômio 22, 23 está escrito que aquela mulher que é desposada e tiver com algum homem relação, que se ela não gritar, ou seja, que ela foi violentada, não gritou, não fez alarme daquilo ali, é para ser apedrejada, junto com quem fez também, quem participou. Imagine a situação de Maria. E Maria passou por todo esse constrangimento da rejeição, do mal falado das pessoas. E isso aí foi acontecendo. E o que veio é o seguinte: José tinha que tomar uma posição. José, como pretendente dela, ele poderia levar a acusação sobre ela e a lei seria aplicada e ela ia ser morta, apedrejada. Mas José amava muito. E por tamanho amor que José tinha a ela, ele resolveu sair em silêncio. Ele ia deixá-la para não defamá-la. Ele tomando essa atitude, ninguém poderia apedrejá-la, porque ele é que tinha o direito de fazer a acusação. E ele saindo em silêncio, ela ia até a gravidez, os comentários iam surgir, mas ela não poderia, pela lei, ser apedrejada. E assim José pensa. Quando sai da situação, ele não teve nenhum contato com ela, então ele resolve deixá-la. E vem o anjo do Senhor à noite e fala com ele: José, aceita a tua esposa, porque o que está gerado nela é obra do Espírito Santo. E José recebe a mensagem em sonho do anjo e ele aceita sua mulher. Ele não a rejeita. Mas os comentários não deixam de acontecer. E aconteceu que naquela época, naquele tempo ali, o historiador Lucas vai falar isso muito bem, acontece um censo. E como José era de Belém, então também era um lugarejo pequeno, ele tinha que ir lá para passar por esse censo. E já estava perto de Maria ter a criança. E ele não quis deixar a Maria lá sozinha, porque era um apoio que ele estava dando, porque os comentários estavam surgindo. Então ele leva a Maria juntamente com ele e vai para Belém. E chegando lá em Belém, ele estava, porque ele era de lá, e seus parentes moravam lá. E era muito natural as pessoas irem e os parentes acolherem. É o costume que tem. Se é parente, você fica na minha casa, você vai ser bem acolhido. E aquela cidade não era grande para ter um Ibis como tem hoje, um hotel. Vou chegar aqui, vou ficar no hotel aqui, não quero ficar na casa de ninguém, não. As pessoas iam para casa dos seus parentes mesmo. Mas pelo esse zum que aconteceu, Maria com José não estavam sendo bem vistos. E quando aqui o texto vai falar que eles foram procurar um abrigo, uma hospedagem, e foi lhe dado ali, aquele lugar para ela ficar com a criança, vamos ver no contexto daquela época o que é a hospedagem. A casa daquelas pessoas normalmente tinha um muro, um quintal, onde ficavam os animais, uma parte coberta para tempo chuvoso os animais ficarem ali protegidos, uma pequena escada ao lado,
para o andar de cima, as pessoas era um vão só, normalmente, as pessoas ficavam, e no andar de cima, porque aquela região é muito quente, as pessoas costumavam ficar ali, todas as festas, tudo, com a alimentação, até dormiam na parte de cima, como fosse assim, uma varanda superior no topo da casa. E na parte de baixo, onde era esse vão só, muitas casas tinham uma divisória que era hospedagem, chamada lugar, quando as visitas chegavam, seus parentes ficavam hospedadas. E foi justamente que ele foi buscar isso aí e não lhe deram essa hospedagem. É como se fosse no dia de hoje, a pessoa chegou em sua casa, lá, ou vem para cá, eu costumo ficar, você fala só, fique aí na garagem, se arrume aí na garagem aí. Foi isso que foi feito com ele. Foi colocado, quem era a motocicleta daquele tempo? Era o burrinho lá, o jumentinho estava lá, não é? Então eles ficavam no quintal comendo. Então foi nesse local que foi dado para eles ficarem lá, e lá Maria deu a luz ao menino Jesus. Imagine quanto sofrimento passaram. E você ser acusado de algo que você não cometeu é o que mais dói. E a própria família, não é? Acusando. E tudo isto Maria suportou. Em momento nenhum é registrado que ela, ao receber a notícia, alguma coisa aqui, não faça isso comigo não quero isso aqui não, o que vai ser de mim? Ela sabia o que era lei, ela sabia o que esperava ela, mas muito pelo contrário, ela aceita com gratidão aquilo que, a mensagem que o anjo passa para ela. E Maria, nesse desenvolver dela aí, o José, está lá em Mateus 1, 19 e 20, quando o anjo fala com ele, Jesus nasce. Isso é relatado aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 7. Vamos ver o que está dizendo aqui. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Lucas 2, 7. Está escrito o seguinte: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa hospedaria, conforme eu falei com vocês, não era um local que você pagava para ficar, não. Era a hospedaria, era o nome dado ao local dentro da casa onde era reservado para as visitas. Pelo zum que estava sobre ela, sobre aquela gravidez, deram o quintal para que eles ficassem. Isso dói, não é? Imaginou você numa situação dessa, você mãe, grávida, numa situação dessa, chegar e as pessoas lhe olharem de lado e darem o que tem o resto da casa para você ficar? Um tratamento desse, Maria suportou tudo isso. Mas, momento nenhum, existe aqui lamentação de Maria por tudo isso que ela passou. E Maria vai. Acontece o nascimento de Jesus, como tinha sido anunciado desde o profeta Isaías, as pessoas aguardavam o grande Messias. E naquela noite, o anjo do Senhor foi aos reis magos, lá, aos pastores lá no pasto, anunciou, e os pastores foram buscar até Belém para ver aquela criança que havia nascido. E muito depois também vão receber a visita dos reis magos, que vão levar presentes para o menino Jesus, que já não era tão pequeno, que até os reis magos distantes deslocaram para lá, e baseados pela profecia de Isaías, eles chegaram, o menino já estava bem desenvolvidozinho. E Maria e José foram obrigados a sair correndo, porque Herodes queria matar o menino Jesus. Outro problema para Maria enfrentar. Imaginou você, mãe, saber que estão procurando seu filho para matar?
Qual é a boa mãe que fica em paz com uma situação dessa? Foi mais um ponto que Maria precisou enfrentar. E eles vão se esconder, vão sair e vão para o Egito, pegar abrigo lá, até que aquele tumulto passe, até que esse rei morra, e eles vão retornar. E no retorno de Maria, Jesus Cristo é aconselhado, Jesus é levado ao templo, e Maria o tempo todo ali acompanhando. E Maria sabia quem era Jesus. E quando a primeira oportunidade, uma festa que foram convidados, e ela vai, Jesus estava lá, e o vinho da casa acaba. E Maria pede a Jesus e fala com ele: o vinho acabou. O que é que tu podes fazer? E Jesus responde: não é chegada a minha hora ainda. Porém, Maria chega para aqueles servos e fala: faça tudo o que ele mandar. E Jesus pede para aquelas pessoas que peguem ali os outros e coloquem água dentro. E eles obedecem, colocam água. E Jesus fala para eles: pegue e leve para o chefe da cerimônia. E quando vão e levam para ele lá para o vale, ele fala: chama o noivo e fala: todos deixam para servir o melhor vinho no início. E tu fizeste justamente ao contrário, deixaste para servir o melhor vinho ao final disso aqui. Na Bíblia, quando fala mesmo vinho, ele representa aquele sangue que Jesus ainda ia derramar na cruz. E para nós também hoje tem o significado, a simbologia do sangue derramado de Jesus naquela cruz do Calvário. E Maria acompanha todo o desenvolvimento de Jesus. Jesus Cristo sai e começa a pregar dos seus 3 anos, a partir dos 30 anos ele começa a pregar até os 33 anos, divulgando toda a palavra do Pai. E Maria, sua mãe, sempre atenciosa a ele. Até que chega aquele dia que nenhuma mãe quer passar. O dia que é determinado para que o seu filho fosse levado à cruz do Calvário. Ele celebra a última Páscoa e a partir daquele momento os sacrifícios são encerrados porque ele é o Cordeiro perfeito e ele institui a Santa Ceia com seus discípulos e manda que isso seja feito até quando ele volte. O pão, que era naquela ceia, representaria o corpo dele. E o vinho, que era servido, o sangue que seria derramado em favor de muitos. E ele saindo daquele local com seus discípulos, naquele último momento, ele vai aconselhando, seus discípulos ficam entristecidos e ele promete que ele vai para o Pai preparar local para eles e que voltará para pegar todos os seus. Porque assim era o costume de quando havia o casamento, fazia o sacerdote, o noivo ia preparar lugar e voltava para pegar sua noiva. E assim mesmo, Jesus Cristo compara a igreja dele como a noiva e ele como noivo. E ele falou na linguagem que eles entendiam: olha, eu vou para o Pai preparar-vos lugar. E quando eu preparar este lugar, eu voltarei e os levarei, para que, aonde eu estiver, estejai vós também. E ele vai continuar caminhando, vai descendo, ele vai para o Monte das Oliveiras para orar.
e dando conselho aos seus discípulos. E ele chama os 3 discípulos mais próximos dele. João era um desses, Tiago, seu irmão. E ele chama para orarem com ele, porque ele estava angustiado. E ele deixa os discípulos amados ali perto, se afasta um pouco, vai orar, volta e os encontra dormindo. E adverte-os. Novamente ele vai orar. E ele está angustiado. Mas nessa momento de oração, Deus manda um anjo para fortalecê-lo. Ele volta, encontra os discípulos dormindo. Ele volta, ora e já volta fortalecido. E quando as pessoas vão lá buscá-lo para levá-lo e procuram, cadê o Jesus? Ele fala, eu sou. E a Bíblia relata que aqueles soldados caíram por terra. Ele se apresenta, não se esconde, eu sou. Ele é levado, preso. Passa uma noite em interrogatório, forjado, é maltratado, é cuspido. Pedro, que dizia que morria por ele, negou ele 3 vezes. E ele olha para Pedro, e Pedro sai choroso, arrependido. E ele é levado para a crucificação. No momento da crucificação, ninguém pode ficar perto da cruz. É proibido. As pessoas poderiam ficar mais afastadas, mas perto da cruz ninguém pode ficar. Ele é levado, esbofeteado, apregado naquela cruz, colocado uma coroa de espinho, arrancada a sua roupa, colocado nu naquela cruz. Ainda quando ele pede estar com sede, o soldado pega uma esponja com vinagre e coloca em sua boca. Você sabe o que era aquela esponja com vinagre? Eu vou lhe dizer o que significa aquela esponja com vinagre. Naquele tempo, em Roma, os sanitários eram públicos, era um lugar onde eles sentavam, as pessoas sentavam para fazer suas necessidades e ficavam conversando. Não tinha o papel higiênico. E ficavam queimando incenso por causa do fedor e ficavam as pessoas tocando músicas, que eram aquelas celebridades, para as pessoas não ouvirem os ruídos das suas necessidades. E quando terminavam, tinha lá um balde com a bucha com vinagre. Aquela bucha era passada nas suas partes íntimas para limpar, e o vinagre limpar. Quando Jesus pede água, pegam uma bucha dessa, imerse no vinagre e colocam e vão dar para ele na boca dele. Humilhação total. Cristo passou isto por mim e por você. E imagine Maria vendo tudo isto. Imagine você, mãe, vendo o seu filho humilhado desta maneira. Como você estaria? Em João capítulo 19, versículo 25, vamos ver o que se diz aqui. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 a 27. O que está dizendo? E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Os soldados permitiram que essas mulheres se encurtassem, chegassem perto da cruz, e a sua mãe estava ali. Junto com ele na cruz. Os outros ficaram afastados. Os discípulos que andavam com ele fugiram, morreram.
Só João foi o único que estava ali junto. E Maria, sua mãe, estava ali junto da cruz, vendo de perto o seu filho sendo humilhado e ali naquela sentença de morte. E a pior dor de Jesus Cristo, quando ele estava lá em oração no Monte das Oliveiras, quando ele fala: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele sabia tudo o que ia passar, mas ele não estava falando da dor dele pelas chicotadas, pela humilhação, pela coroa de espinho, pela nudez, pela esponja do vinagre na sua boca. A pior dor de Jesus Cristo, que ele pede isso: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. É porque naquele momento o Pai virou o rosto para ele. Todos os nossos pecados estavam sobre Jesus Cristo. E o Pai derramou toda a sua ira sobre ele. Isso era o que mais doía Jesus Cristo. E sua mãe ali, naquele momento, junto dele, foi um dos motivos, porque ele, como homem, ele era Deus, ele era homem, ele sentia dor, ele sentia vergonha, ele sentia fome. E quando ele fala assim: Poxa, Pai, tu me viraste o rosto, é necessário isto? Olha o que o texto vai dizer aqui. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disso, disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Naquele momento de tristeza profunda de Jesus, que ele falou: Eu tenho que passar por isso mesmo como homem. E ele vê sua mãe aos pés da cruz. Aí ele pensa, com certeza: eu tenho que fazer isto mesmo. Porque ela, em momento nenhum, me deixou, em momento nenhum, se afastou de mim. Os meus discípulos até correram, mas a minha mãe está aqui. E depois disso, Jesus falar essas coisas todas, passar por essa humilhação, aquilo ali foi um reforço que ele teve ali. A presença de Maria e sua mãe naquele momento foi assim um fortalecimento. Eu mereço mesmo morrer com minha mãe. E logo depois Jesus Cristo vai falar: Pai, a ti entrego a minha alma. E vai morrer. Observe você a trajetória de Maria, como mãe de Jesus Cristo, o que ela passou desde o seu nascimento de Jesus Cristo, desde quando foi anunciado que ela fica grávida até a morte. Olhe por quantas coisas Maria passou. E você sabe qual era a idade dela? Naquele tempo, quando as meninas eram prometidas a casamento, a idade normalmente era entre 12 e 15 anos. Era uma jovem, uma adolescente.
que as mães, futuras mães de hoje, se espelhem em quem foi Maria. Foi bendita entre as mulheres, foi. Realmente. Sofreu, mas amou a Deus em primeiro lugar. Aceitou desde o início, com agrado, com alegria. E todo o esforço e tudo que ela passou de humilhação valeu a pena. Por isso, nós devemos realmente ter Maria como um exemplo de mãe, porque foi doloroso ser a mãe do Messias. Foi uma carga muito forte que ela recebeu. E nesse dia tão especial, que mãe, todo dia é dia da mãe, mas hoje que é o dia separado e especial para você homenagear a sua mãe, faça isso com muito amor, com muito carinho, porque uma mãe, ela deixa de comer para dar ao seu filho. Maria não foi diferente. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance, com muito amor, com muita dedicação. E a mãe é essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que concebe, que tem um cuidado, que carrega a criança no seu ventre dos 9 anos, sofre, fica a noite sem dormir. E quem quiser que vá falar mal do filho dela, uma mãe de verdade, ela toma as dores. Uma mãe de verdade não tem idade do filho. Ela sempre é mãe até morrer. E nesse dia de hoje, eu peço a Deus pela vida de todas as mães e que o Senhor possa estar dando discernimento a cada mãe, que o Senhor possa estar abençoando cada mãe, encorajando mediante a nossa sociedade atual, ao nosso meio social, todas essas confusões que nós vemos nos dias de hoje, onde os filhos são vítimas aí dos tráficos, os filhos são vítimas na escola. Ser mãe hoje também não é fácil, não. É muito difícil. E eu peço a Deus, por você que é mãe, que Deus encoraje a você a cada momento, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe oriente, para que você tenha pulsos fortes com o seu filho, saiba dizer o não na hora certa. Porque o mundo oferece justamente o contrário, tudo com facilidade para que os seus filhos caminhem em um caminho que não é correto. E a mãe tem um grande papel na sociedade, está educando seu filho, orientando, puxando, olhando. E que Deus abençoe todas as mães nesse dia, aquilo ali. Amém.